Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Olha que lindo, o Salmo 23. Vamos ler. Um dos salmos mais falado da palavra de Deus. Todos são lindos, mas o 23 é... Ele diz assim, olha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Espírito Santo, a tua palavra foi lida, e ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Fale conosco nesta noite, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos uma visão ampliada, os nossos olhos estejam abertos, os nossos tímpanos abertos, para ouvir a instrução da tua palavra. Repreenda toda a tua ação maligna, Senhor, todo roubador de semente, nós repreendemos em nome de Jesus, que os nossos lares sejam edificados, tanto aqui no presencial, como no online. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Que alegria, irmãos. Hoje à tarde levantou um tempo forte, né? Escuro, veio uma chuvona, mas graças a Deus que nós conseguimos chegar. E pelos irmãos que não puderam, se não conseguiram, que eles estejam online conosco e sejam grandemente abençoados também. Hoje nós já tivemos o culto das 6:30 da manhã, das 9, das 15, das 18 e agora 19:30. Meu Deus, que coisa mais linda. E eu quero falar uma coisa com vocês. Ontem à noite nós tivemos uma reunião regional aqui na cidade com os nossos pastores, uma reunião de pastores. E teve um momento que o pastor se reuniu ali conosco, nos instruindo na palavra, nos orientando como nos manter firmes e fortes com a palavra que ele pregou no domingo. E o nosso coração, ele se encheu de uma alegria tão grande, irmãos. Ele se encheu de uma alegria tão grande, porque a palavra de Deus, ela é a nossa arma, é a nossa arma de vitória. As pessoas podem falar o que quiser, mas o nosso refúgio é a palavra. O nosso escudo é a palavra. Então, nesta noite de quarta-feira, você que se empenhou depois de um dia de trabalho, você conseguir vir num culto como esse, você seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Amém, irmãos? E aqui o Salmo 23, o salmista dizendo: quem foi Davi, né? Quem foi o salmista? É aquele menino, o último filho de Jessé, que foi ungido, que o profeta foi à casa do pai dele para ungir um futuro rei de Israel, e o pai trouxe os filhos maiores, fortes, para ser ungido, e o Senhor fala com o profeta. Quando eu leio isso, irmãos, em Samuel, eu paro tudo e vou chorar. Aí alguém pode pensar assim: mas por que a pessoa chora tanto? Não é questão de ser chorão e nem chorar tanto. A gente vai servindo a Deus e o coração da gente vai se quebrantando. A gente vai sendo moído. É isso que a palavra faz. Ela moe a gente. Quando você lê em Ezequiel, que fala da roda do oleiro, fala sobre o poder do barro, fala sobre o poder da água. E a água, o barro em si, ele é pó. Se você quebrar ele seco, ele é pó. Mas se você colocar água no barro, você pode moldá-lo, e você pode fazer o que precisa ser feito. O Senhor muitas vezes, Ele tem nos chamado
para nós, nos chamado para descermos a roda do oleiro. E quando o Senhor Ele nos chama para descer a roda do oleiro, não é com o intuito de nos matar, irmãos, não é com o intuito de expor a nossa fraqueza, ou a nossa fragilidade, ou a nossa vergonha, porque Deus Ele não age assim. Deus não age nos expondo para que outros vejam a nossa pequenez, mas Ele nos chama de tempo em tempo para ir na roda do oleiro e sermos avaliados, se tem alguma trinca, se tem algum defeitinho, se pode melhorar, porque às vezes a gente pode ser tentado a pensar que do jeito que está bom. Às vezes está bom para mim, às vezes está bom para você, mas nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Quando eu leio João capítulo 15, quando Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vocês vão e vocês deem muito fruto, e vocês não só produzam fruto, mas que o fruto de vocês permaneça. Olha, palavras de Jesus. Mas para a gente fazer isso, Ele diz assim: sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós somos pessoas com intelecto, com graça de ler bons livros, termos bons conhecimentos, isso tudo é muito bom. Mas quando nós lemos a palavra, o nosso coração ele é cheio de temor. Ele vai se enchendo de temor, vai se enchendo de conhecimento, e o conhecimento é o temor a Deus. E quando nós começamos a temer ao Senhor, Ele começa a se revelar a nós. Mas como pode um Deus tão poderoso, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que criou os céus e a terra, se revelar a nós, homens e mulheres tão pequenos que nós somos? Irmãos, para você ver o tamanho desse amor, para a gente ver o tamanho da graça, do significado da palavra graça. Quando nós cantamos graça, quando nós falamos de graça, nós não estamos somente falando de um favor que não merecemos, nós estamos falando de um amor da maior profundidade, da maior altura, do maior comprimento. Não tem como expressar o amor de Deus pelo homem, não tem como expressar o amor de Deus pela nossa família. Pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque as pessoas podem fazer o que quiserem, as pessoas podem planejar, fazer planos e executar, e querer mostrar, e querer se apresentar, mas nada disso tem valor, se a gente não estiver em Jesus, se a gente não estiver nele e ele estiver em nós. Ele diz assim, se você, ali naquele capítulo mesmo, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes, e isso vos será feito. E nesta noite de quarta do milagre, eu quero perguntar aos senhores: será que nós temos necessidades a ser pedidas ao Senhor? Será que nós temos pessoas doentes precisando ser curadas? Será que nós temos pessoas atravessando problemas financeiros? Irmãos, o problema financeiro é enlouquecedor, deixa a pessoa desnorteada. A pessoa não sabe para onde ir, nem para o que fazer. Ela precisa de uma direção. E nesta noite é um momento propício para nós que estamos aqui no presencial e no online. O que é que tem afligido a sua alma? Pastor, eu não tenho falta de nada. Tem pessoas que estão com problema de moradia, pessoas que pagam aluguel, mas os 30 dias passam tão rápido, você não acabou nem de pagar o que você emprestou para pagar, já está vencendo o próximo mês. O que você está precisando? De uma estratégia financeira, para você pagar o seu aluguel, e de num futuro próximo, você ter a sua casa própria. Nós temos profetizado aqui na igreja, o pastor tem dito que a bênção do altar, ela vai lá na nossa casa. Se você não tem casa própria, e você quer ter uma casa própria, diga para Deus: eu não tenho como ter, mas eu sei que o Senhor pode me dar uma casa própria.
Irmãos, Deus pode. Aqui tem um lema que diz assim: não há impossibilidades no culto do milagre. Nada é impossível para Deus. E quando nós temos necessidades, quando nós temos desemprego, irmãos, quando a pessoa estuda, a pessoa estudou, se qualificou, a pessoa é super capaz para aquilo que ela estudou, mas ela não tem a bênção de ter uma oportunidade, ela não tem a bênção de ter uma porta aberta diante dela. Quando ela faz planos, quando chega ao conhecimento dela que tem uma vaga, quando ela chega lá, a vaga já foi ocupada, fazendo que a pessoa se sinta um atrasado, fazendo com que a pessoa sinta uma pessoa com falta de chance, de oportunidade. Aí nós vamos nos diminuindo, aí nós vamos achando que nós temos que ficar dentro de casa, que nós temos que ficar trancados dentro de casa, que ninguém gosta da gente, ninguém quer dar oportunidade para a gente. Começamos a nos vitimizar, começamos a nos vitimizar, aí começamos a ter pena de nós mesmos. Ouça uma coisa que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite: não tenha uma alta comiseração de ti. Em nome de Jesus, levante a tua cabeça e acredita naquele que te chamou. Aquele que te chamou, a palavra diz em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Deus é poderoso para ir na nossa frente, abrir caminhos. Irmãos, no momento do louvor, eu percebi hoje que no momento do louvor, se desse asas para nós voaríamos. Isso é maravilhoso. Só que não pode somente ser um momento, não pode só ser uma emoção, é o poder da palavra cantada dentro de nós. Em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra é escudo. Hoje está difícil, hoje a oportunidade não chegou, mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Nós temos que nos posicionar para liberar a palavra. E eu me lembro que estava dizendo que quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, com um odre de óleo, para derramar sobre a cabeça de um dos filhos de Jessé, que num futuro, não ali, no ano que vem, no futuro lá longe, iria ser o futuro rei de Israel. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida cristã, e estamos achando que é só o agora. A prova veio hoje. Você fala assim: eu vou parar, vou desistir, não vou dar conta. Quantas pessoas param pelo meio do caminho? Quantas pessoas acham pesado demais? E as pessoas falam assim: para mim já deu. Eu fui na igreja, eu fiz uma campanha de 7 semanas, Deus não mudou a minha história, eu não vou mais. Mas pergunta para aqueles que fizeram e permaneceram. Não aconteceu na primeira semana, não aconteceu na 5ª semana, mas aconteceu no momento que você nem imaginava. A gente pensa, irmãos, que quando nós oramos, a nossa oração fica vagueando aqui. Não, a nossa oração ela é levada como incenso, como cheiro agradável diante das narinas do Senhor, e Ele enche as suas taças com os nossos pedidos, e de tempo em tempo o Senhor vai liberando. Aquele que permanece firme nas promessas, ele não vai morrer sem antes ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. As pessoas podem querer ou não, Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Ele abre caminhos, Ele abre portas aonde não tem. Quando Jessé apresentou os filhos mais velhos, o Espírito de Deus fala ao profeta. Irmãos, eu não sei você, mas eu já falei aqui quantas vezes eu já passei vergonha aqui na igreja em contar aquela situação, que eu tinha muita vontade de ouvir Deus falar comigo. Eu tinha vontade, irmãos, que alguém viesse e falasse assim: o Senhor mandou falar. Uma necessidade que eu tinha. Não tenho mais, irmãos. E não precisa falar nada para mim, para me agradar, porque eu também entendo que não adianta nada falar para me agradar, não vai mudar nada, né? Mas quando Deus levanta alguém e traz uma palavra, é maravilhoso. E o Senhor falou com o profeta: não atentes para a aparência. O Senhor disse assim para o profeta:
Não olhe para a aparência deles, porque a aparência, vocês olham como o homem vê, mas eu, o Senhor, não vejo a aparência, eu olho o coração. O que nós temos dentro de nós. Eu me lembro que quando a Marcela foi ter o Benício, primeiro bebê deles, e a Marcela disse assim: mãe, como que nós vamos fazer? Eu disse assim: o que? Como assim vamos fazer? Ela disse: como que nós vamos cuidar de um bebê? Eu falei: não preocupa. Não quis deixar ela nervosa, né? Eu falei: não preocupa, a gente vai dar conta. Aí um dia eu estava reunido com as minhas irmãs, nós somos em 6 irmãos, 8 na verdade, 8 irmãos. E um dia conversando com a minha irmã: é importante você ter família, é importante você ter amigos, é importante você conversar. Eu disse assim para minha irmã: você é avó, como é que você ajuda a cuidar dos seus netos? Querendo saber, né? Pegando informações. Ela olhou para mim, ela falou: você está preocupada, Lourdes? Eu falei: estou preocupada porque a minha filha vai ter um bebê, como é que eu vou ajudar? Ela falou assim: senta aqui, se ela estiver no online ela vai lembrar. Ela falou: senta aqui, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar algo que você já sabe, e eu vou repetir porque você também já sabe, mas eu vou repetir para te lembrar de algo. Ela disse assim: quando chegar o bebê, você procura fazer o seu melhor, sempre o seu melhor, porque pode ser que para outros o seu melhor não seja o suficiente, mas se você se propor a fazer o seu melhor, vocês vão arrasar. Nossa, eu gostei tanto. Eu não escrevi no papel, sabe? Mas eu escrevi no meu coração. Aí agora hoje lá em casa, quando eu vejo a casa assim, não sei lá na casa de vocês, mas não tem dia que parece que passou um furacão dentro de casa. É só a gente que está lá em casa, mas parece que passou um furacão. Você fala: mas quem que arrumou essas camas? Quem jogou essas roupas? Quem jogou? Se você deixar, vira um tsunami. Mas se você falar: eu vou pôr ordem aqui. Irmãos, quando nós nos colocamos à disposição para pôr ordem nas nossas coisas, naturalmente, dentro de nós temos algumas repartições, algumas gavetinhas. Nós começamos a pôr ordem dentro de nós também. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o exterior e não nos lembramos que o que vale é o que nós temos dentro de nós. Como está dentro de você? E aí, olhando a minha casa, eu comecei a organizar a minha casa, estender a cama, tirar o lixo, passar um paninho, agora tem cheirinho, né, irmãos? Como é maravilhoso esse cheirinho. Não pode ser muito, que até por cheirinho eu sou alérgica. Não pode passar muito. Arrumou, cuida da roupa, põe a roupa no seu lugar. E não é só pôr no lugar, às vezes tem que tirar excessos. Tem roupas que estão no nosso armário, tem roupas que estão na nossa gaveta, que nós estamos guardando, não vocês, eu, para a hora que eu emagrecer eu vou usar. Mas faz quanto tempo? 10 anos. Eu não quero desanimar você, Lourdes, mas abra a mão delas. Se a gente não abrir mão das coisas que não são funcionais, Deus não tem como trazer coisas novas na nossa vida. Mas o nosso apego às coisas, irmãos, impede até o agir de Deus na nossa vida. Aí a gente vem para a igreja: haja na minha vida, haja na minha vida. Vem o poder, vem ondas de poder. Hora que chega em casa, e o poder? A onda só passou e não aconteceu nada. Paulo Vieira escreveu um livro assim: tem poder quem age. Acho que é isso mesmo o título: tem poder quem age. Nós somos uma igreja instruída na palavra. Nós somos uma igreja instruída em orientações, em treinamento. Sexta-feira agora nós teremos um grande treinamento de liderança. Só que só saber é maravilhoso. O saber é maravilhoso. Que só saber não muda nada. E como que vai mudar? Quando eu começar a ter atitude. E o que eu estou esperando para ter atitude? E o que eu estou esperando para mover alguma coisa na minha vida? O que eu estou esperando para ir lá? Irmãos, você só fica no celular se você estiver escrevendo e coisa séria. Senão, desliga ele.
Deixa Deus falar com você, porque eu estou aqui com a minha vida para abençoar a sua vida. Irmãos, olha o que aconteceu. Aí a gente fica assim, ó, Senhor, eu estou organizando. Irmãos, e aí a gente corre o perigo de olhar para a vida dos outros. Ouça um conselho de mãe para filho: evite comparações, porque sempre você vai encontrar pessoas melhores que você. E quando você se deparar com pessoas melhores que você, é perigoso você ter uma queda. É importante que você saiba, é importante que nós saibamos quem nós somos. Não para a gente saber, a gente tem que saber em quem nós estamos, em Cristo Jesus. Eu não estou falando de pessoas comuns. Eu não estou pegando frases de coach, não. Eu estou pegando a luz da palavra. Eu estou falando para pessoas espirituais. Domingo à noite a palavra veio dizendo assim, que a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue. Ou seja, a nossa guerra não é contra pessoas. Então, se a minha guerra não é contra pessoas, ela tem um alguém. Quem é esse alguém? São as hostes espirituais nas regiões celestiais. São demônios. E aí eu quero ficar brincando com demônios. Eu quero ficar brincando. Hoje eu sou de Jesus, amanhã eu não sou. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Ouça, o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o coração. Nós temos que dizer para Deus, nós temos que ser verdadeiros com a gente mesmo. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber da minha limitação, eu tenho que saber da minha condição, mas eu tenho que saber também que além de ter muitas limitações, eu tenho um coração disposto a buscar a presença de Deus. Você lembra no Salmo 51, quando Davi pecou? Foi no Salmo 51 que ele pede perdão. Ele pecou, irmãos. Ele não só pecou, ele não só traiu o comandante da guarda do exército, ele se deitou com a mulher dele, ele adulterou, ele engravidou, e ele mandou matar o homem, arquitetou a morte. Ai, como Davi é cruel. Ai, como Davi. Quem você acha que nós somos? Às vezes a gente não manda matar as pessoas, mas a gente isola as pessoas, a gente neutraliza as pessoas, a gente ignora as pessoas, a gente é indiferente às pessoas. Filhos, não ignore seus pais. Ai, mas a senhora fala isso, que a senhora não conhece meu pai. Não estou falando disso. Eu estou falando de mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Como que eu honro? Orando por eles, amando eles. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez para mim. Você não sabe o que ela fez para mim. Shhh. Vai todo dia na presença de Deus e fala: abençoe meu pai, abençoe a minha mãe. Os primeiros dias você vai falar com a voz embargada. Daqui 60 dias você vai estar falando chorando. Daqui a pouco você vai falar assim: Deus, abençoe meu pai, abençoe a minha mãe. Não traga para você culpa. Não há culpa contra nós. Jesus fala assim, ó, em Romanos capítulo 8: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor. Para de ficar se vitimizando. Fui injustiçado, me prejudicaram, me caluniaram, falaram mal de mim. Irmãos, sempre falaram. As bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, olha: alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós. Se as pessoas falarem a verdade contra nós, elas estão falando a verdade, e cada um vai dar conta das suas consequências, dos seus atos e pecados. Mas quando mentindo levarem o seu nome, não preocupe, porque a justiça, a nossa justiça, ela é comparada diante de Deus como um pano sujo. Mas a justiça de Deus, ela não é impura. A justiça de Deus, ela não tarda. Esteja em Jesus. Se você estiver nele e ele estiver em você, aqueles que maquinaram contra ti, é o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. As pessoas vão cair e você vai ficar intacto, porque a bênção de Deus está sobre você. Glorabassa, é a palavra, irmãos.
é a palavra de Deus. E eu estava dizendo que Paulo Vieira escreve que tem poder quem age, uma coisa assim. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Então eu quero convidá-los nesta noite de quarta-feira a dizer para Deus: Senhor, olha, eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Eu até tento, mas eu começo, mas chega no meio, um terço do caminho eu paro. Eu não dou sequência. Eu começo a ler um livro, eu largo ele lá. Eu perco ele lá. Não dou sequência. Eu vou assistir um filme, a série, pastor, eu assisto assim, 30 capítulos brincando. Mas uma série está falando o quê? Está falando de aumento de fé? Está falando da sua integridade? Está falando do seu crescimento? Ou só está vendo coisa? Não se distraia. Não gasta seu tempo com aquilo que não produz em você benefícios de vida. Nós somos homens e mulheres de Deus, somos inteligentes, temos o temor de Deus, nós temos sonhos, nós temos jovens que estudam, que trabalham, pessoas que vão entrar em faculdade, irmãos, pessoas estudando para entrar na federal, para entrar no estado. Irmãos, lute. Não aceite, isso não é para você, isso não é para você. A Bíblia diz que o melhor dessa terra é para nós. Quando Samuel estava na casa de Jessé, o Senhor fala: não olhe para a aparência. Quantas vezes as pessoas olharam para nós e nos subjugaram? As pessoas falaram: quem é esse aí? Onde vai chegar esse aí? Sozinho eu não vou na esquina, mas se o Senhor me tomar pela mão direita, eu vou aonde Ele me levar. Irmãos, você vê a palavra, é o que a gente está ouvindo. Olha a história de José. Olha, irmãos, olha a história de José. Olha a história de homens e mulheres que foram antes de nós. Agora a gente começa a escrever uma história, por pouca coisa a gente quer parar. Parar não é opção. Olha para alguém perto de você e fala assim: não sei se é para você, mas você está pensando em parar, não é. Fala: para, não é, hein? Não é. Você está pensando em parar, descarta, não é. Vocês estão proibidos de pensar em parar. Vocês têm que prosseguir. Amém. É o ano do crescimento. Todo ano vem uma palavra profética. Cada ano você fala: que palavra bonita. Vai viver ela para você ver. Ai, que palavra bonita. O ano do crescimento. Quem faz pão aqui? Aquela massa linda do pão. Mas para você ter um bom pão, você tem que sovar muito a massa. Você está achando que você vai crescer sem passar por umas boas sovas? Fala: olha, pastor, está falando da minha vida ali hoje, olha. Estou cansada de tomar sova. Quem que falava? Os antigos que falavam sova, não era? Olha, vem cá que eu vou te dar uma coça. Vem cá que eu vou te dar uma sova. Eu estou numa sova que eu vou falar para você, viu? Senhor Jesus Cristo. Eu quieto, eu estou apanhando. O que você acha, mãe? Não acho nada. Estou podendo achar nada. O que você acha, mãe? Acho que a gente tem que buscar Deus, ficar quieto, orar, buscar Deus, vamos buscar Deus. O salmista, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. João capítulo 10 fala que o melhor pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. É Jesus. Jesus é o amado da nossa alma. Ele é o Senhor da nossa vida. A igreja, não existe razão da igreja viver se Jesus não for o centro dela, se ela não estiver embasada, se ela não estiver alicerçada na luz da palavra. E sabe, irmãos, ele fala: ainda que eu ande pelo vale, ainda que me falte emprego, ainda que me falte saúde, ainda que me falte oportunidades, ainda que não temerei mal algum, porque a tua presença, ela está comigo, o teu cajado me consola. Irmãos, a gente pensa às vezes que nós estamos vencendo porque nós somos bons, e não é verdade. Nós estamos vencendo porque a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre nós. Olha o que diz a palavra: unjas minha cabeça com óleo, preparas uma mesa
Prepara diante de mim uma mesa e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu falei que eu não ia contar. A Silmara está aqui, Silmara está ali. Às vezes eu não posso ficar muito tempo de joelho, né, irmãos? Então eu me prostro. Eu me prostro, fica mais fácil. Aí demora um pouco mais para levantar, mas está tudo certo. E quando eu estou orando, eu gosto de cantar em línguas estranhas. Eu gosto não, é o que Deus me deu. E eu tenho 2 crianças de manhã em casa. As crianças da Marcela e do Felipe. O Benício já está em outra fase. E eu fico lá cantando para Deus, cantando. E eu estava arrumando a minha cama, estendendo a minha cama. Eu olho no pé da minha... Eu vou te contar isso porque marcou muito a minha vida. Eu olhei nos pés da minha cama, eu vi uma menininha assim, Roberto. Com o ombrinho caído assim que ela fez. Com o ombrinho para frente. Se eles estiverem ouvindo no online, eu estou falando a verdade. Ela pôs o ombrinho para frente, pôs a mãozinha na cabeça, e ela fazia. Eu olhei assim, ela fez. Você já deve ter ouvido que palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Que exemplo nós estamos dando para nossa casa? Que exemplo nós estamos dando para nossa família? Quando a prova vem, quando a luta vem, vou parar com tudo. Aí Paulo vem e a palavra diz assim: olha, a luta de vocês, ela é leve, ela é momentânea, porque vai passar. Porque parece que a Bíblia diz que aqui tudo passa. O que permanece para sempre é o que está preparado. Em Mateus diz assim, que vai chegar o dia que nós vamos ouvir assim da parte do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós não estamos lutando para chegar ali na frente e levantar um troféu. Nós estamos lutando para viver uma eternidade, sabendo que nós estamos aqui para ser sovado, para ser moldado, para ser transformado pelo poder daquele que em nós opera. Deus é poderoso, não só para nos abençoar, não só para abrir portas, não só para suprir necessidade. Ele promete isso em Mateus 6,33. Ele diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta os valores. Primeiramente o reino, e as demais coisas, elas virão sobre nós, em nome de Jesus.